conferência que vamos ouvir de seguida é proferida pelo orador convidado, o engenheiro Carlos Moedas, que passo a apresentar. Natural de Beja, Carlos Manuel Félix Moedas licenciou-se em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico e é titular de um MBA obtido na Harvard Business School. Profissionalmente trabalhou no banco Goldman Sachs na área de fusões e aquisições. Foi gestor de projetos no Grupo Suez, em França, e esteve no Eurohaco Investment Bank. Em 2004, regressou a Portugal para trabalhar como administrador delegado da Guard Newman, onde ficou até 2008, altura em que cria a sua empresa de gestão de investimentos, a Crimson Investment Management. Fez parte da equipa social-democrata que negociou com o PS a aprovação do Orçamento de Estado para 2011, juntamente com Eduardo Catroca. Ocupa atualmente o cargo de Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, com assento no Conselho de Ministros. Tem a palavra o engenheiro Carlos Moedas. Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Sr. Professor Vito Carioca, caro amigo Vito, Sr. Presidente do Conselho Geral do Instituto, Engenheiro João Paulo Ramor, João Paulo, obrigado, Sr. Provedor do Estudante, António Semedo. Gostava de dizer que gostei muito de ouvir o António Semedo, porque os olhos dele, quando ele falava, brilhavam, e eu lembro-me sempre que quando a pessoa está a estudar na universidade e que começa a fazer a sua carreira, às vezes esquecemos que devemos seguir os caminhos daquilo que nos apaixonam. E aquilo que eu vi aqui do Sr. Professor do Estudante foi que ele tinha paixão pelo que dizia, tinha paixão pelo que fazia, e é essa paixão que nos pode levar nas nossas carreiras mais longe. Às vezes perguntam-me o que é que eu estudei, porque é que estudei. Eu comecei por ser engenheiro civil, mas nunca gostei de ser engenheiro civil. A meio do curso dei-me conta que não gostava. E realmente o mais importante da vida é a pessoa gostar do que faz. E muitos jovens hoje em dia perdem-se por não terem essa capacidade de pensar o que é que realmente gostam de fazer na vida. E ao olhar que estão aqui alguns alunos, a olhar para mim e a pensar o que é que vos posso dizer antes de proferir aqui a minha conferência, é todos os dias olharem para o espelho e pensarem: será que estou no sítio certo? Será que gosto disto? Porque isso vai ser aquilo que vocês vão ter para o resto da vida. E se não gostarem, mudem de curso. Se não gostarem de estudar, não estudem. Sigam realmente as vossas paixões. Não façam o contrário, porque isso não vos vai levar muito longe. Queria também agradecer aqui a presença do Sr. Deputado Mário Simões, das autoridades militares aqui também presentes, os ilustres professores e os alunos a quem eu já dei uma palavra, e a todos os amigos que vejo sempre quando venho à minha terra. Queria mais uma vez agradecer o honroso convite para estar presente neste dia do Instituto e ter esta oportunidade de me dirigir a toda esta comunidade de alunos e professores. No passado 5 de junho, tive o grande privilégio de ser eleito deputado por esta região. Embora tenha imediatamente assumido funções governamentais, tenho procurado manter-me informado sobre todos os assuntos de Beja e tenho conseguido ficar com alguma regularidade, e algumas pessoas que estão aqui nesta sala são testemunho disso mesmo. Faço porque é para mim um enorme prazer voltar à minha terra. Faço porque aqui estão grandes e estimados amigos. Mas faço, sobretudo, porque acredito que é a minha obrigação. Hoje, quando cheguei aqui, disseram que estavam pessoas à porta. E a primeira coisa que me passou pela cabeça é que eu deveria vir mais a Beja. Porque se essas pessoas estão à porta e queriam falar comigo, é porque não têm conseguido falar de outra maneira e porque estou longe. E, portanto, chamei essas pessoas, tive que falar com elas, ouvi-los, e aquilo que posso dizer é que terei, ou pelo menos farei tudo para poder voltar mais a Beja. Mas gostava também que compreendessem que hoje estar aqui para mim é especialmente um dia difícil, porque nós estamos perante a chamada segunda avaliação da Troika, que começou ontem, e portanto há 5 ou 6 dias que toda a equipa com que trabalho não dorme, e ontem tivemos até às 4 da manhã
mas eu não queria faltar a este, que era o meu compromisso da semana, de sair de Lisboa, de vir a Beja, portanto não faltaria, e aqui estou, e a seguir vou ter que voltar, mas gostava que compreendessem que a vida de estar no governo é uma escolha que se faz com a tal paixão que eu falava aqui a todos os alunos. Aliás, porque se não se fizesse com paixão não se fazia, mas as pessoas, quando estão fora, não veem o trabalho que está a ser feito e que está a ser feito cada minuto que passa e cada dia que passa. Mas, em relação a isso, gostava de vos dizer que em Portugal temos realmente um sistema eleitoral pouco conducente à ligação entre os eleitos e os eleitores. Mas mesmo com poucos incentivos, constato com agrado que de forma crescente os políticos entendem que devem estar mais próximos e mais atentos às necessidades e anseios da terra e das populações que os elegeram. Ontem estive numa conferência em Sintra sobre o poder local e a modernização administrativa. E comecei a minha intervenção com uma frase de um famoso congressista norte-americano chamado Tip O'Neill, que dizia: toda a política é local, ou politics is local. Na política americana, esta frase serve de aviso, serve quase como uma ameaça. Um jovem congressista norte-americano que queira ter sucesso tem que repetir esta frase todas as manhãs. Se chegar a Washington apenas se dedica aos temas da alta política, se as preocupações e os interesses locais deixam de fazer parte da sua agenda, terá certamente uma carreira muito curta. Em Portugal, como sabemos, as coisas não funcionam desta forma tão direta. O sistema americano tem também, e eu vivi lá, o seu lado nocivo, pois gera, por exemplo, alguns incentivos ao investimento público excessivo. Mas, em geral, penso que no nosso país poderíamos beneficiar de uma ligação mais próxima entre os eleitos e os eleitores. Acredito, portanto, que a grande parte da política é, de facto, local, e que um político não pode estar enclausurado em Lisboa a tomar decisões. Mas hoje, quando vinha para aqui fazer tudo isto, pensava e dizia a mim próprio: mas se realmente a política deve ter esta forte componente local, a minha pergunta hoje aqui para a minha audiência e para as pessoas que estão aqui em frente é: será que a educação também deve ter este papel local? Pergunto. E gostaria de centrar hoje esta conferência neste ponto e dar-vos a minha perspectiva sobre este assunto. É uma perspectiva pessoal e não académica. É uma perspectiva pessoal, aliás, porque não tem qualquer tutela relacionada com a educação. Mas antecipo desde já que a minha resposta é sim, que a educação tem um papel local. E acredito que esta é uma das grandes partes da educação, é esta parte local onde estamos aqui hoje no Instituto Politécnico. Mas, como tantas vezes na vida, cheguei a esta conclusão apenas quando ganhei algum distanciamento em relação a esta própria questão. Distanciamento não só temporal, mas também geográfico. Em 1998, fui estudar para os Estados Unidos da América. Foi uma grande oportunidade de conhecer melhor essa grande nação em todas as suas forças e as suas fraquezas. Fiquei também a conhecer melhor o sistema universitário americano. Um dos melhores, se não o melhor do mundo. E desde essa altura procuro estar informado das tendências da política educativa nos Estados Unidos. Deixo-vos, aliás, um conselho. Se quiserem fazer profecias em relação às tendências futuras de uma dada área ou setor, olhem para os Estados Unidos da América. Para bem e para mal. Do outro lado do Atlântico, em muitos campos, estão alguns anos avançados em relação à Europa, pelo que podemos aprender muito com os erros e com os sucessos das políticas públicas norte-americanas. Têm de se fazer alguns descontos para as diferenças culturais, mas, no essencial, o que se passa por lá pode fornecer importantes lições para nós. Ora, nos últimos meses tem havido um debate interessante sobre a possibilidade dos Estados Unidos estarem a viver uma chamada bolha especulativa universitária. Ou seja, tal como houve uma bolha tecnológica no final da década de 90 e tal como houve uma bolha imobiliária na década passada,
poderia estar a ocorrer hoje nos Estados Unidos uma bolha universitária. O argumento é que, por um lado, as propinas das universidades têm crescido de forma desmesurada, muito acima da inflação. Por outro lado, os chamados retornos da educação, isto é, aquilo que um jovem ganha a mais ao longo da sua vida por ter tido uma educação universitária, estão a descer, o que é explicado em parte pelo grande número de licenciados naquele país. Assim, na velha equação dos custos e dos benefícios, o enorme custo de uma educação universitária, que é, recorde-se, não só o que se paga de propinas, mas também o que se deixa de ganhar nesse período, pode não ser compensado em termos de benefícios de emprego e de salário. Naturalmente, as universidades americanas estão muito preocupadas com isto. É uma questão complexa, na qual existem poucas certezas. Mas falo-vos disto porque muitos analistas têm referido que quem mais pode beneficiar deste estado de coisas são as pequenas universidades locais, que, nos Estados Unidos da América, dão pelo nome de Community Colleges. Estas instituições são muito semelhantes aos politécnicos portugueses. Têm alunos de fora, mas a maioria da região. Enfatizam o ensino e não a investigação. São menos custosas que as outras universidades. São fortemente orientadas para áreas de formação com relevância muito direta no mercado de trabalho, pois têm o maior cuidado em oferecer licenciaturas em áreas com forte procura profissional e que correspondam e respondam às necessidades da região em que se inserem. Assim, face ao custo menor, não só em propinas, o que em Portugal não será de todo um facto comparável ou relevante em relação aos Estados Unidos, mas em termos de custo de vida, por se estar a estudar no sítio em que realmente se vive e face à melhor adequação da oferta educativa às necessidades locais e profissionais, este tipo de instituições académicas podem ser cada vez mais relevantes. Isto é particularmente verdadeiro num ambiente de recessão económica e elevado desemprego, que é o que infelizmente vivemos em todo o mundo. A American Association of Community Colleges publicou, no final de 2009, um relatório que demonstra um enorme crescimento das inscrições nestes politécnicos americanos, mais de 11% num só ano, entre 2008 e 2009. E referem que o grande fator explicativo deste crescimento é precisamente a recessão económica nos Estados Unidos da América. Mais especificamente, baseando-se num extenso inquérito, identificaram os seguintes fatores. Muitos desempregados inscreveram-se nestas instituições com o intuito de obter certificação profissional e assim aumentar a probabilidade de voltarem ao mercado de trabalho. Muitos trabalhadores quiseram obter mais qualificações de forma a reter o seu emprego ou aumentar a probabilidade de promoções ou mudanças na sua própria empresa. Havendo menos rendimento disponível, muitas famílias optaram por enviar os seus filhos para universidades com menores custos. O incremento de parcerias com empresas locais criou uma dinâmica favorável e aumentou a empregabilidade dos alunos. Penso que estes pontos são da maior relevância para os politécnicos portugueses e muitos deles ouvi aqui o Sr. Professor Vítor Carioca referir. Também Portugal atravessa uma séria crise. Também em Portugal fomos capazes de compreender, embora tenhamos demorado demasiados anos a fazê-lo, que temos que fazer mais em prol do ensino técnico e vocacional. Temos que melhorar a adequação da formação universitária às necessidades concretas do mercado de trabalho. Aliás, os memorandos que assinámos com os nossos parceiros internacionais comprometem-nos a esse objetivo. E julgo que em Portugal ainda existe um argumento adicional que reforça mais a importância dos politécnicos para o nosso país, que é a questão da desertificação, a questão da interioridade. Os institutos politécnicos dão um importantíssimo contributo para que os jovens consigam melhorar significativamente as suas qualificações, sem para tal serem obrigados, muitos deles, a abandonar a sua região e as suas famílias. Chama-se a este efeito em economia uma externalidade positiva.